Shalom, shalom. Shalom, shalom. Acho que agora vai. Agora vai. Aleluia, louvado seja o Senhor. É um prazer imenso, um privilégio, Pastor Jonatas, ter você aqui conosco. Amém? Amém. Obrigado, Uma gratidão pelo alegria, convite. uma alegria imensa. Todos que estão aqui já te conhecem, né? Mas ainda ainda entrarão mais pessoas, né? E eu gostaria de, de estar orando, né? Ou o senhor Amém. gostaria de orar Eu oro. para a gente? Então tá, vamos lá. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Pai, por esse momento, Pai. Por esse momento de comunhão, de palavra. Nós consagramos a Ti, Senhor, essa live, essa transmissão. Que vidas possam ser tocadas, abençoadas pela Tua palavra. Que vidas venham ser ativadas, ó Pai, através dessa transmissão. E que tudo que for feito aqui, Senhor, seja por palavras, por obras, seja para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Fala o coração de cada um aqui, que o teu poder, que a tua unção, que a tua graça, que o teu amor seja derramado sobre as nossas vidas e que tua glória se manifeste no meio do teu povo, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos e declaramos que toda honra, toda glória pertence somente a ti, Pai. Fala aos nossos corações, queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor Jonatas, profeta Jonatas, apóstolo Jonatas. Glória a Deus. É um grande homem de Deus, um estudioso da palavra, um grande profeta, ama muito o nosso Deus, o Espírito Santo, né? Entende muito sobre anjos, sobre sonhos, sobre ativação profética, sobre ouvir a voz do Senhor. Aleluia, né? Glória a Deus. E, e eu convidei ele aqui hoje para que ele viesse falar conosco, né, a respeito desse assunto. Antigamente, há um tempo atrás, ouvia-se muito pouco a respeito de anjos, né? E agora, eu mesmo, antes de conhecê-lo, profeta Jonatas, eu raramente ouvia sobre ministrações com anjos, né? Eu comecei a conhecer desse assunto, a ter entendimento, a partir do momento que o Espírito Santo me apresentou a sua vida. Louvado seja o Senhor por isso. E eu deixo a palavra com você, se apresente aí para o pessoal. O seu nome está começando a ser soprado agora pelo Espírito Santo. E eu creio, em nome de Jesus, que chegará a todas as nações da terra, mas o Senhor já está fazendo a obra. Aleluia. Amém. Shalom, shalom a todos, né? Estou aqui acompanhando os comentários aqui no outro celular, né? Estou vendo aqui aqueles que estão aqui presentes. Shalom a todos. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar compartilhando a palavra de Deus, compartilhando o coração com os irmãos, podendo ensinar aquilo que tenho aprendido na minha caminhada com o Espírito Santo, né? Como a irmã Luz falou, algum tempo atrás, né, não se ouvia falar e ensinar sobre os anjos. Ninguém queria falar e ensinar sobre isso, por quê? A igreja tomou isso como um assunto místico, né? As pessoas dentro da igreja viam o assunto anjos e sonhos como algo místico, né? E por isso a igreja por muito tempo rejeitou. E na verdade eu só comecei a ensinar também por um direcionamento do Espírito Santo, né? Eu tinha recebido um direcionamento para abrir o canal na época da pandemia para fazer live para os irmãos da igreja. Então a minha intenção não era ficar no YouTube. A minha intenção era abrir o canal, fazer as lives para os irmãos da igreja, né? Porque não podia abrir os templos, né? Ninguém podia sair de casa. E quando acabasse aquela época da pandemia, eu ia parar com tudo, né? Mas o Espírito Santo não deixou. Eu comecei o canal
E uma das primeiras lives que eu fiz, né, ao vivo, foi por um direcionamento. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje na live? E o Senhor falou assim para mim, eu quero que você fale sobre os anjos. E essa live é a live que mais tem visualização no meu canal até hoje. Ela está sempre no top 3 ali de visualização. É uma live que não para de dar visualização. Foi por um direcionamento. E ali as pessoas começaram a me conhecer, né, por causa dessa live. Porque na época não tinha conteúdo aberto. Tinha gente que ensinava, só que era só conteúdo fechado, né? Era mentorias fechadas e mentorias caras, que eu fui atrás para fazer e não tinha condição de fazer. E aí eu falei, Espírito Santo, eu não tenho quem me ensina, então eu preciso aprender com o Senhor. E ali começou a minha caminhada, e ali o Espírito Santo ele foi me dando experiências, e junto com a experiência, ele me dava as bases bíblicas. Então eu fui crescendo na minha caminhada, e conforme eu fui aprendendo sobre os anjos, eu fui compartilhando no canal, né? E aí as pessoas foram crescendo junto. E assim, hoje a gente já vê Deus levantando muitas pessoas para ensinar a respeito dos anjos, né? Mas se você for ver alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, era bem pouca gente, poucos ministros falavam ou ensinavam a respeito, né? Mas é um assunto muito precioso e que a igreja precisa estudar, né? A igreja precisa ter os fundamentos bíblicos do ministério dos anjos. Não só ter experiência, mas ter o fundamento da palavra, porque a palavra é o nosso crivo da experiência. Se a minha experiência ela não bate com a palavra, ela tem que ser descartada. Eu não posso tomar ali como uma doutrina e ensinar aquilo como regra. A palavra de Deus, como que ela descreve os anjos, assim, com base na palavra, né? A natureza deles, o propósito deles, qual que é a relação que eles têm com a criação, com a igreja? Olha, a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 1, ela descreve os anjos como espíritos, ministradores, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então isso aqui é muito profundo, é um versículo pequeno, mas ele é profundo porque fala muita coisa nesse versículo. Primeiro, os anjos são espíritos, né? Então eles não têm as mesmas limitações que nós humanos temos. Eles não estão limitados ao tempo, ao espaço, né? Eles são seres de luz de alta frequência. Então, se eu quero interagir com os anjos, a minha frequência espiritual ela tem que ser alta. Eu não posso vibrar numa frequência baixa. Então, ou seja, eu preciso estar sempre em consagração. Eu preciso ter uma vida jejuada, uma vida santificada, porque isso vai levar o meu nível de unção e acesso à dimensão espiritual. Então, os anjos, eles são espíritos, eles não têm forma humana, eles podem assumir uma forma física, né, se apresentar com aparência humana, mas eles não têm matéria como nós. Eles são espíritos. E eles são ministros enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, o ministério dos anjos, que eu costumo dizer isso, o ministério dos anjos somos nós. Porque qual é a missão deles? Nos auxiliar em tudo. Nos auxiliar na nossa caminhada rumo à salvação. Nos auxiliar no nosso ministério, nos auxiliar em todas as áreas da nossa vida. E uma coisa que as pessoas não entenderam ainda é que Deus, irmãos, ele governa falando. Mas os anjos são os executores da voz de Deus. Então Deus comanda tudo, Deus governa tudo, liberando a palavra. Mas quem executa a palavra são os anjos de Deus. Então Deus libera uma cura, mas quem vai ministrar a cura sobre a pessoa é o anjo do Senhor. Deus libera uma palavra profética, mas quem vem trazer a palavra profética são os anjos do Senhor. Então os anjos, eles são executores da voz de Deus, eles estão totalmente ligados à nossa vida, porque eles são enviados por Deus para nos guardar, não deixar que nós venhamos tropeçar, nos livrar do mal, nos proteger enquanto dormimos. Os anjos são mensageiros, eles trazem mensagens do céu para nós, eles colhem as nossas orações,
e trazem resposta de oração. Então, irmãos, os anjos, eles estão em movimentação o tempo inteiro. E Jacó teve essa visão da escada que subia do céu à terra, descia do céu à terra. E os anjos, eles estavam em quê? Em movimentação. Anjos desciam e anjos subiam. Anjos desciam e anjos subiam. E Jesus disse isso também para Natanael: olha, você está feliz porque recebeu uma palavra profética, uma palavra de revelação, mas existe algo maior. Os céus estão abertos e você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo o tempo inteiro sobre o Filho do Homem. Então, assim, o ministério dos anjos é um ministério muito ativo, né? E ele está totalmente ligado à nossa vida espiritual, à nossa vida financeira, à nossa saúde, porque eles são enviados de Deus para ministrar a nossa vida. E o mais lindo, nós podemos ministrar juntamente com eles a vida dos nossos irmãos, né? Podemos ser ministrados e ministrar juntamente com eles. Isso é o mais lindo, que nós podemos interagir com os anjos do Senhor. Essa interação, eu já presenciei pessoas que, como se elas pudessem ordenar os anjos a fazer, cumprir orações, cumprir coisas. Nós podemos dar ordem aos anjos? Sim e não. Sim e não, por quê? A palavra de Deus, deixa eu procurar o versículo aqui. Salmo 103, 20, diz assim, ó: bendigam o Senhor vocês, anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, os anjos só obedecem a palavra de Deus. Eu não mando nos anjos, tá? Ninguém manda nos anjos. Porque os anjos, eles obedecem uma única voz de comando, a voz de Deus. Mas, pastor, então como que o anjo obedece quando você fala com ele? Não é que ele me obedece. Ele reconhece que aquilo que eu estou falando para ele está alinhado com a palavra de Deus e com aquilo que Deus falou. Por exemplo, Deus me dá um comando. O Espírito Santo fala para mim, ó, dá uma ordem ao anjo para fazer isso. Quem que deu a ordem? A ordem partiu de mim ou partiu de Deus? De Deus. Então o anjo já sabe que Deus falou comigo. Então quando eu falar anjo, faça isso, debaixo de um direcionamento de Deus, o anjo vai reconhecer em mim a voz de Deus. Entende? E agora tem coisas que Deus já mandou fazer, ó, ide curai os enfermos. Então quando eu falo anjo do Senhor, toca nessa pessoa agora, trazendo cura, eu estou falando algo que está alinhado com a palavra. Então ele vai reconhecer a palavra que Deus já falou. Porque existem dois níveis da palavra. A palavra logos, que é a que já está escrita. Então o que o anjo vai fazer? Olha, o que o pastor Jonas está falando, está alinhado com o que já está escrito, com o que Deus já falou? Está alinhado. Então eu vou acatar esse comando. Eu vou obedecer esse direcionamento. Agora, tem a palavra rema, que é a palavra que Deus libera ali, naquela hora, uma palavra de direcionamento, uma estratégia. E o anjo vai reconhecer esse nível de palavra também. Então, é por isso que as pessoas me perguntam, pastor, uma vez eu falei para o anjo fazer, ele fez, e outra vez eu falei, ele não fez. Por quê? O que você falou não estava alinhado com a palavra, não tinha nenhum propósito de Deus naquilo, né? Ou Deus não te falou para fazer aquilo. Tanto que Jesus fala assim, ó, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar com os vossos eleitos. Qual foi o comando que você deu para o anjo? Era um comando que tinha um propósito do reino de Deus? Ou era um comando para o teu ego? Né? Para satisfazer um desejo seu? Os anjos não estão aí para satisfazer nossos desejos. Eles não são nossos escravos. Eles nos servem e nos auxiliam no caminho da salvação, no caminho do reino. Então eles ministram a nossa vida e ministram juntamente conosco, mas eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. Aí sim, aquilo que sai da minha boca se torna um decreto para eles. Não porque eles me obedecem, mas porque eles reconhecem a voz de Deus através de mim.
ou através da sua vida. Eu ouvi um testemunho há um tempo atrás de uma pessoa falando que eu não me lembro bem do testemunho, mas basicamente essa pessoa, eu creio que subiu um orgulho no coração dele, ele falou com o anjo e o anjo, de certa forma, o puniu, o agrediu. Anjos podem agredir as pessoas? O anjo agrediu a pessoa? É. Olha, isso é uma novidade para mim, porque os anjos de Deus, eles são nossos amigos. Sim, os anjos podem trazer juízo de Deus. Isso é bíblico. Mas Deus dá um comando e os anjos trazem o juízo. Agora, Vamos supor. o anjo chegar e bater na pessoa, tem algo que não está contado aí nessa história. Então eles podem vir, mas de alguma forma para trazer, por exemplo, se um servo eu desobedeço ao Deus de alguma forma, ou sou orgulhosa, ou sou rude com os anjos, de alguma Sim, forma. os anjos eles podem trazer juízo, né? Gerar um peso espiritual, mas acho que agredir a pessoa, de bater, eu acho que isso, acho que não convém aos anjos fazer isso, não. Demônio bate. Demônios eles batem. Se você não tiver autoridade, eles vai para cima e bate. Agora, para que o anjo do Senhor vai bater? Assim, eu não vejo sentido nisso, porque eles são enviados para te auxiliar. Ali numa experiência, ele pode, assim, não sei, pode acontecer muita coisa, mas eu acho que agressão física, de agredir mesmo, é estranho. Nós vemos muitas passagens bíblicas, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre anjos, né? Uma que me impressiona muito é ali quando o rei, acho que é Ezequias, né, clama ao Senhor e quando eles acordam, um anjo do Senhor vem e mata 185 mil homens. Um anjo que faz isso, todo anjo pode, por exemplo, eles estavam numa guerra, né? Clamou a Deus, eu acho que é Segunda Reis, deixa eu ver se eu Sim. anotei, Segunda Reis, né? Qual seria a categoria de um anjo desse porte? É um anjo, é um querubim, é um serafim? Porque é um anjo muito forte, né? Sim. É assim, não, todos os anjos, eles são poderosos e magníficos em força. Todos eles. Né? Então, assim, a Bíblia não descreve que classe foi que passou. Né? Mas, por ser um contexto de guerra, eu posso entender que seria um arcanjo. Devido à função. Né? Devido à função. Porque os querubins, eles são guardiões da glória. Então, eles guardam a glória de Deus, eles guardam revelações. Os serafins, eles são seres purificadores, são seres de santidade. Agora, a questão de guerra espiritual está mais ligada aos arcanjos e anjos, mensageiros. Então, por os anjos serem mensageiros, eu creio que está mais ligado a um arcanjo, pelo contexto do que estava acontecendo. E ele veio trazer um juízo sobre aquele exército. Né? Ele matou aquele número enorme de soldados, mas por quê? Porque era um juízo de Deus. Sim. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa hierarquia, descrever um pouco mais sobre arcanjos, serafins, querubins? Não entendi a pergunta, desculpa. O senhor pode descrever um pouco mais detalhadamente essa hierarquia? Arcanjos, querubins, serafins? Olha, a Bíblia não deixa claro a hierarquia. Né? Não tem nenhum versículo dizendo, ó, primeiro é anjo, depois é arcanjo. Não tem nenhum versículo dizendo isso. Mas, como que a gente coloca essa categoria?
pelo grau de proximidade com o trono de Deus. Então a gente vai lendo na Bíblia que os anjos são mensageiros. Então eles estão aqui, ó, terra e céu o tempo inteiro, levando e trazendo a mensagem, colhendo e trazendo resposta, né? Colhendo oração, trazendo resposta. Os arcanjos, eles são seres de guerra espiritual. A gente vê isso em Daniel, né? Miguel lutando para abrir caminho para o anjo mensageiro passar. Então nós vemos ali as regiões celestiais, espirituais, e os arcanjos operando aqui nessa dimensão de guerra. Né? Que as regiões celestiais é uma região de guerra espiritual. É onde está a nossa bênção, mas também onde tem as lutas espirituais. Agora, os querubins, eles estão acima, porque eles estão ali perto do trono de Deus, guardando a glória de Deus. E os serafins, eles são mencionados, que eles estão acima e abaixo do trono de Deus, voando o tempo inteiro, gerando, guardando a santidade de Deus. Então eles são que se apresentam mais próximo de Deus. Então a gente coloca nesse grau: anjo, arcanjo, querubim e serafim, de acordo com a proximidade do trono de Deus, né? E se você for ver, também tem o contexto das asas. Os anjos mensageiros, quando eles são descritos na Bíblia, eles se apresentam como homens. Não tinha asa, era como um homem. Agora, os arcanjos tinham 2 asas. Os serafins, os querubins, 4. E os serafins, 6. Então, o número de asas ali aponta a patente do anjo, né? Aponta aí o grau de hierarquia dele, de natureza dele. Tanta coisa, né? A gente lê a Bíblia e às vezes uma coisa que passa desapercebida, né? Se você atentar, se você receber a revelação da palavra, né? Já faz uma grande diferença. Qual passagem na Bíblia sobre anjo que, igual eu disse, o que mais me chama a atenção e me impacta é essa de 2 Reis, né? Para o senhor, qual seria? De anjos? Bíblia? Isso. Tem bastante. Acho que todas elas me deixam impactado, porque cada passagem me traz uma revelação diferente. Né? Mas uma sim, que eu gosto, não está nem tão ligada ao que os anjos fizeram, mas à revelação que foi dada. Quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro pega a espada. E Jesus fala assim: não, guarda isso aí. Porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele me daria de mais de 12 legiões de anjos. Eu oraria ao Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos para me guardar e me proteger. Mas o que está acontecendo aqui tem um propósito. Olha só, a revelação que Jesus dá ali. Ó. Jesus diz que nós faríamos as mesmas coisas que ele, faríamos maiores. Jesus está dizendo aqui, ó, eu posso orar ao Pai e ele me dá 12 legiões de anjos. Então, olha o poder que a minha oração tem. Quando eu falo, Senhor, envia os teus anjos. E a gente não entende o poder da nossa oração. É por isso que tem muita gente mendigo espiritual. Pastor, é o tempo inteiro, ora por mim, ora por mim. Cara, você tem poder na sua oração, tanto quanto eu. O povo de Deus não entende o poder que tem na oração de um filho de Deus. Por quê? As pessoas não entendem quem elas são em Deus, são filhos. Essa é a maior posição que eu posso ocupar no reino de Deus. Ser filho, ser filha de Deus. Agora, eu faço as mesmas obras que o Senhor. Ah, minha mão está cheia de pó de ouro aqui. Então, olha o poder que tem a oração do filho de Deus. Eu posso orar e Deus mandar mais de 12 legiões de anjos para me guardar e proteger. Mas olha o contexto. Aquilo ali, os guardas eram prender Jesus. Só que o propósito do Senhor era ser preso. Então, tem muita gente orando fora de propósito. Então, a missão ali de Jesus era ser levado preso. Ele estava se deixando ser preso. Entende? Então, ali, para que ele ia orar pedindo uma legião de anjos, se o propósito era que ele fosse preso, fosse julgado, fosse morto, para nos dar a salvação?
né? Tanto que quando Pedro disse, não, Senhor, não faça, o Senhor não vai morrer, que Jesus chama Pedro de diabo. Aparta de mim, Satanás, porque você não entende o propósito de Deus. Só que ele chama Judas de amigo. Quando Judas vem e beija Jesus, para apontar quem é Jesus, para os guardas saberem quem que eles tinham que prender, ele fala, a que vieste, amigo? Olha só, ele chama o traidor de amigo e o discípulo de diabo. Por quê? O traidor estava entendendo o propósito, o discípulo não. Entende? Então tem hora que você vai orar, os anjos não vão vir. Por quê? Você está orando fora de propósito. Olha quanta chave fica escondida dentro de um pequeno texto. Que palavra forte, hein? Impactante. Estou impactada agora. É o que eu falei, né? Muitas vezes a gente lê, relê e não recebe a palavra rema, né? A palavra que desata a nossa mente. Como que nós, assim, igual o profeta disse, os anjos são servos que estão à disposição dos que herdarão a salvação. Essa palavra, ela me chamou a atenção, os que herdarão a salvação. Os anjos, eles estão à disposição somente dos cristãos, de quem já aceitou Jesus, ou eles estão à disposição de todas as pessoas? Todas as pessoas, quando nascem, o Senhor já designa um anjo para guardar e proteger. Independente, tá? Todo mundo tem o seu anjo pessoal de proteção. E a missão daquele anjo é te levar à salvação. Exatamente para isso que Deus coloca um anjo na tua vida. Para que aquele anjo te conduza à salvação. E quando ele falha nessa missão, ele vai ser cobrado por isso. Eu já tive muitos momentos da minha vida, depois que eu me converti, que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, que eu, voltando atrás, eu percebi que muitas situações que eu passei era a mão de Deus ali, cuidando de mim, me protegendo. Então, isso é feito através dos anjos, né? Sim, a missão deles é levar você à sua salvação, tipo assim, conduzir você a Cristo, levar você a Cristo. Toda a experiência angelical, ela vem para isso, te levar para mais perto de Cristo. As experiências angelicais não são para você adorar o anjo, mas na verdade aquela experiência está te levando mais perto de Deus. O anjo está te apontando para Ele, está te levando para Ele. Então, a missão dos anjos é levar os filhos à salvação. Mas aí que tá, a pessoa não colabora, ela não ora, ela não tem força, o anjo dela também não tem força, está enfraquecido. O que aquele anjo vai poder fazer? Quase nada. Entende? É por isso que é mais visível a manifestação nos filhos de Deus, porque nós estamos em contato com a luz, estamos nos alimentando da palavra, estamos jejuando, santificando. Então, os anjos que estão conosco, eles se alimentam da mesma comida espiritual que nós. Olha só, se o teu anjo não consegue te proteger, é porque você, no mundo espiritual, também está fraco. Se o teu anjo não consegue ministrar junto com você, é porque no mundo espiritual você está fraco. O que você se alimenta, espiritualmente falando, o teu anjo se alimenta também. Agora tem gente comendo porcaria espiritual. Aí o anjo não tem força para guardar, para proteger, para fazer nada. Entendeu? Então, assim, o mundo espiritual, ele é muito sério, ele é muito abrangente. Nós precisamos, como igreja, entender de mundo espiritual. Porque se o teu anjo não tem força, como que ele vai guerrear por você nas regiões celestiais? Ele vai apanhar no mundo espiritual.
né? É difícil. Como que nós podemos saber discernir? Eu estou assistindo as suas aulas do curso sobre anjos, né? Eu quero recomendar aqui para quem ainda não está fazendo, assistir o curso sobre anjos do apóstolo Jonatas Lobo. É muito bom. E lá você fala que o discernimento espiritual é a base para a gente poder atuar com os anjos, né? Uhum. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Sim, eu acho bom deixar para quem vai comprar o curso, sim. Não dá para dar nem uma pincelada? Tô brincando. Ó, é o básico. Por quê? Vou explicar bem rápido. Nós temos um corpo físico, certo? Esse corpo Certo. físico tem 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. E é por meio desses 5 sentidos que você discerne o mundo natural, não é? Você está Sim. me vendo, sentido da visão. Você está me ouvindo, sentido da audição. Você está sentindo o cheiro onde você está. Eu estou sentindo o cheiro do chá que eu estou tomando. Então, aqui no meu ambiente, eu estou discernindo que tem algo para me alimentar. Estou sentindo o cheiro de alimento, né? Estou sentindo o cheiro do perfume que eu passei, né? Então, eu estou vendo vocês aqui, estou lendo comentários, estou ouvindo a tua voz, me perguntando. Então, como que eu discerno o mundo natural? Pelos meus sentidos físicos. Eu estou tocando a cadeira, estou tocando a mesa, eu estou sentindo isso. Então, por meio dos meus sentidos, eu estou discernindo o que está acontecendo. Ó, eu estou no meu quarto, mas eu estou numa transmissão, eu estou ouvindo, estou falando, estou interagindo com o mundo físico, com o mundo natural. Agora, nós temos um corpo espiritual que, da mesma forma, tem sentidos. Como que eu interajo no mundo espiritual? Pelos meus sentidos espirituais. Agora, se o meu sentido espiritual da visão está desativado, eu não vejo espiritualmente. Então eu não consigo ver anjo, nem demônio, nem nada, eu estou cego. Se o sentido da minha audição for desativado no mundo espiritual, eu não ouço ninguém. Eu não ouço Espírito Santo, eu não ouço anjo, eu não ouço demônio, eu não ouço nada. Quem está entendendo? A mesma coisa, se os meus sentidos naturais me fazem discernir e experimentar o ambiente natural, são os meus sentidos espirituais que me fazem experimentar o mundo espiritual. Então, o que precisa acontecer? Se eu quero interagir com os anjos, eu preciso ativar os meus sentidos espirituais, que na verdade está ligado ao dom do discernimento de espírito. Porque esse dom, ele vai fluir pelos 5 sentidos. Então, eu preciso ativar os meus 5 sentidos para que esse dom comece a fluir. E é esse dom que vai me permitir discernir se quem está falando vem da parte de Deus, é humano ou é demoníaco. Então, esse dom é o que me dá o alerta, ó, que você está ouvindo. Não é da parte de Deus. É demoníaco. Não, isso aí é voz de bruxo. Ó, isso aí não pertence, essa experiência não pertence a Deus. Então, o dom do discernimento de espírito é o dom que não vai te deixar ser enganado no mundo espiritual. Só que ele vai fluir por meio dos sentidos espirituais. Entende? Então, está totalmente ligado. Agora, o dom do discernimento de espírito, ele é um dom chefe. Ele é um dom que toca em todos os outros. Por exemplo, dom de revelação. Como que você recebe uma revelação de Deus? Através do discernimento de espírito. Não. Você recebe uma visão,
você ouve o Espírito Santo falar com você, ou você recebe uma mensagem angelical. Ou seja, algo pelos seus 5 sentidos te comunicou. E aquilo foi uma revelação. O dom de revelação passa primeiro pelo discernimento de espírito. Você consegue entender? Entendi. O dom de profecia passa pelo discernimento de espírito, porque para você profetizar, você precisou ouvir Deus falando algo. Olha, profetize para o meu filho, ó, fala isso, isso, isso. Você ouviu. Então passou pelo discernimento de espírito primeiro, para depois você profetizar. Até porque você precisou discernir se a voz era de Deus, da alma ou demoníaca. Só então você profetizou porque discerniu que era de Deus. Então, os dons vocais, os dons proféticos, eles passam todos pelo dom do discernimento de espírito primeiro. Então, o primeiro dom que opera é o dom do discernimento de espírito. E é o dom que as pessoas mais desprezam. Eu Então, as sempre pessoas clamei ao querem... Senhor. Elas querem ativar o dom de profecia, de revelação, só que o caminho para isso fluir é ativar os sentidos espirituais e o discernimento de espírito. Porque não é, ó, as pessoas elas erram. Ah, eu tenho o dom de visão aberta. Não existe esse dom. Não existe dom de visão. O que existe é dom de discernimento de espírito. A visão é uma operação do dom. Eu estou discernindo pelo sentido da visão. Eu estou discernindo pelo sentido da audição. Eu estou discernindo pelo sentido do cheiro, do tato, do paladar. Então, o dom do discernimento de espírito, ele tem essas 5 operações: visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas os sentidos não são dons, são sentidos. A irmã Mirlene, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Os anjos que estão comigo, estando fortes, podem ajudar o anjo de outra pessoa a se levantar ou a outras pessoas também? Sim. Quando você intercede. A intercessão é uma arma poderosa, né? Muito poderosa. Ela ativa muito. É uma arma de muita ativação angelical. Sempre que você ora, os anjos se movimentam. Sempre que você intercede, eles batalham. Glória a Deus. Então você está intercedendo, o teu anjo, aí que tá, ó. Quando você está intercedendo, o teu anjo entra na batalha da outra pessoa. Só que se você não está fortalecido e está mandando o teu anjo para batalhar para outra pessoa, o teu anjo vai ser espancado lá e você também. No mundo espiritual. É por isso que tem muito intercessor com a vida arrebentada, porque está intercedendo pelos outros sem estar fortalecido. Quando você intercede por alguém, você entra na guerra daquela pessoa. Aí os demônios que estão lutando contra aquela pessoa vai vir contra você, vai atacar você. Se você não está fortalecido, se o teu território espiritual não está fortalecido ali, os teus muros não estão fortes, você vai ser atacado e vai receber pancada. Aí a pessoa tem prejuízo financeiro, a pessoa fica doente, a pessoa começa a entrar em depressão. Por quê? Está entrando em guerras sem preparo. E muitas das guerras que nós entramos pelos outros, o Senhor não mandou entrar. Entende? Eu só entro em guerra de outras pessoas se o Senhor me der direcionamento. E se eu sei que eu tenho preparo para aquilo. Porque do contrário, irmãos, você se arrebenta. E se arrebenta legal. Mas é bonito, ó, eu sou intercessor, eu sou do grupo. Pá. Mas você tem que entender que tem que ter preparo. Você tem que estar 1000 graus. Você tem que estar fortalecido. Por isso que Paulo fala, ó, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você resista ao dia mal quando ele chegar. Agora tem gente que fica procurando dia mal com os outros, né? Não, vou interceder por todo mundo, mas Deus mandou fazer isso. Entende? E aí você está entrando numa batalha que você não tem estrutura
e aí não tem ninguém te cobrindo espiritualmente. Aí é pior ainda, porque você está sozinho. Então, irmãos, o mundo espiritual não é brincadeira. Se você não tem entendimento, antes de você sair guerreando com todo mundo aí, busca o entendimento do que é batalha espiritual, do que é cobertura espiritual, do que é intercessão espiritual. Porque senão você vai estar querendo fazer a coisa certa, mas você vai estar se prejudicando, porque está entrando de qualquer maneira. E é muito ruim, sabe o quê? Que as igrejas não ensinam isso. A igreja, elas não ensinam sobre intercessão profética, elas não ensinam sobre batalha espiritual. As igrejas, elas estão no básico do básico do básico. Ó, Jesus salva, cura, liberta, em breve voltará. Mas também não tem cura e não tem libertação dentro da igreja. Só fala, porque não entendem. Ó, intercessor intercessor que entende o que está fazendo, ele vai interceder, não precisa ter medo. Só que você precisa estar ciente se você tem preparo ou não. Por exemplo, você olha para a tua vida, tua família está desestruturada. Você tem estrutura para interceder por outra família? Não tem. Tá entendendo? Você não ora, você não jejua, não se consagra, não estuda a palavra. Como que você vai ser intercessor de alguém? Se você não tem força para você mesmo. A intercessão é algo sério, irmãos. Tá? Que quando Deus levanta o intercessor, ele coloca um peso de intercessão sobre a pessoa. Só que a pessoa, ela tem que ter ciência de que ela tem que estar fortalecida. Senão ela vai levar pancada. Não quer dizer que você não deva ser intercessor, não. Nós, ministros, precisamos de intercessores. Assim como nós intercedemos, precisamos de pessoas que intercedem por nós. Só que grupo de intercessão é algo muito sério. É uma responsabilidade espiritual. Porque assim, ninguém entra numa guerra despreparado. Você entra na guerra sem treinamento, sem saber manusear a espada, sem saber manusear o arco e flecha, sem saber colocar a armadura no lugar certo, da maneira certa. Tem muito intercessor que está nas guerras e não sabe o que está fazendo. Está dando comandos, querendo brigar com principados potenciais, mas não sabe o que está fazendo. Aí a vida se arrebenta e não sabe por quê. Ah, eu oro, eu dizimo, eu primicio, eu faço tudo e não flui. Você está entrando em guerras que Deus não mandou você entrar. Ou entrando em guerras que você não está preparado. O mundo espiritual é mais real do que até mesmo esse mundo natural que nós vivemos, né? Porque a palavra de Deus fala que assim na terra como no céu, né? É muito sério. Tem uma pergunta. A pessoa pede oração para o intercessor. Ele não pode orar por qualquer pessoa. Não é essa a questão. Ele pode orar se ele discerniu que ele tem estrutura para aquilo. Aí que está a questão, irmãos. Não é que eu não vou orar por qualquer pessoa. Eu preciso entender se eu, o intercessor, tenho estrutura para aquela batalha, para orar, interceder, entrar na guerra daquela pessoa. Se eu não tenho, eu tenho que direcionar ela para quem tem. É essa a questão. Só que assim, o povo de Deus é orgulhoso. Não, deixa aqui que eu oro para todo mundo. Não, manda aqui que eu bato no peito. E não é assim. Entende? Eu tenho que primeiro estruturar a minha vida e me fortalecer. Agora, se eu estou fortalecido e eu sei que eu tenho estrutura para orar para aquela pessoa, eu vou orar. Deus já me deu ordem para interceder, para ser bênção na vida das pessoas. Mas dependendo da situação, fala, irmão, esse nível de guerra aqui não é para mim. Eu não estou preparado para essa guerra agora. Mas eu vou te indicar alguém que está. Entende? Imagina, se eu for orar para todo mundo que me pede oração, eu vou ficar o dia inteiro orando. Tem batalhas que não é para mim entrar. Eu já tenho as minhas. E o intercessor precisa saber isso.
estratégia. Não tem como você lutar em 5, 6 nações diferentes ao mesmo tempo, fisicamente. Isso interessante aqui, ó. No dia que o papai disse, não põe a mão, porque estou tratando, não quero saber de estar entrando em guerra que o Senhor não mandou. É exatamente isso. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo vai dizer para você se você tem estrutura ou não. Não sou eu. Preste atenção. Não sou eu que vou falar para você não tem estrutura para ser intercessor. Não. Deus quer que todos nós tenhamos um nível de intercessão na nossa vida. Eu preciso interceder pela minha esposa, ou seja, eu sou intercessor. Eu preciso interceder pela minha filha, eu sou intercessor. Eu preciso interceder pelos meus discípulos, eu sou intercessor. Todos nós carregamos um nível de intercessão. Mas nós precisamos saber e ter discernimento de espírito e ser sensível ao Espírito Santo. Filho, ó, você precisa se fortalecer mais, porque essa batalha ela é mais pesada. Tem batalhas que são mais pesadas que as outras. Então eu preciso ter sensibilidade, irmãos, essa questão, sensibilidade espiritual, discernimento e ouvir o Espírito Santo antes de sair orando por qualquer um, antes de sair transferindo a unção para qualquer um. Também Deus não quer que você saia transferindo a unção para todo mundo. Entende? Eu lembro nitidamente uma vez que eu estava ministrando numa igreja, eu fui colocar a mão sobre uma moça, e o Espírito Santo falou assim, não libera unção sobre ela. Sabe por quê? Se você coloca vinho novo em odre velho, você estraga o odre e perde o vinho. Uma pessoa que não tem estrutura para receber um certo tipo de unção, se ela recebe aquela carga de unção, ela racha, ela rompe. E aí perdeu o odre e perdeu a unção. Estão entendendo? O mundo espiritual é muito sério, irmãos. É muito sério. Quando você vai receber uma impartição de alguém, você tem que perguntar, Espírito Santo, eu posso receber impartição daquela pessoa? Eu estou preparado para receber a carga de unção que ela carrega? Porque se eu não estiver preparado, aquela unção vai tocar em mim e vai me arrebentar. Porque a unção, ela pede um preço. Tá? A unção, ela tem preço. Se o teu odre não está preparado para receber, a unção vai te prejudicar. A mesma unção que te levanta, ela também te abate. Ela cobra o preço. E tem muita gente arrebentada por isso. Recebe impartição de todo mundo, sem direcionamento de Deus. O mundo espiritual, irmãos, é coisa séria. E as pessoas levam na brincadeira. Hoje eu estava lendo o livro de Zacarias e uma passagem aqui me chamou muito a atenção. As pessoas costumam falar que anjos não têm sexo, né? Mas lá em Zacarias 5:9 está assim: E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres que traziam ventos nas suas asas. Geralmente são os anjos que carregam ventos nas asas, né? Pois tinham asas como as de cegonha e levantaram o efa entre a terra e o céu. São anjos femininos? Olha, eu acredito, assim, as pessoas falam anjo não tem sexo porque anjo não procria. Eles foram todos criados de uma única vez, pelo sopro da palavra de Deus. E os anjos não são como os humanos, que se dão em casamento, se casam e têm filhos. Né? Por isso eu falo que os anjos não têm sexo por causa disso. Mas, vou te fazer uma pergunta. Tem demônio feminino? Tem. E por que não vai ter anjo feminino? Se tudo que é das trevas é uma imitação da luz. Você expulsa Pombagira, Maria Mulambo, Maria Sete Saia, Maria sei lá das quantas. E por que não tem anjo feminino? As pessoas são muito religiosas, né? E tem essa visão tapada. Anjo não tem sexo. Chega da raiva quando as pessoas vêm assim, com essas perguntas. Elas vêm debater com você que anjo não tem sexo, não sei o quê. Cara, o anjo ele pode tomar a forma humana que ele quiser. De homem, de mulher. Entendeu? Eu conheço pastores que teve experiência com
anjos dentro do hospital e eram enfermeiras, mas ali era um anjo do Senhor que estava ministrando a vida dele, né? E outras pessoas também já tiveram experiência com anjos em forma de mulheres se apresentando. Então, assim, eles não têm sexo porque eles não se procriam, mas eles podem sim tomar a forma feminina. Pode sim. Eu creio que existe anjo e anja, né? E você citou um texto interessante. O profeta estava vendo o quê? Um ser angelical, mas com, assim, as características femininas. Isso. Né? Então, se a Bíblia já dá um texto desse, por que eu vou ficar com frescura? Ah, anjo não pode ser mulher, porque anjo não tem sexo. Então também não pode ser homem. Se não tem sexo, é o quê? Então a Bíblia fala é um ser espiritual, mas pode se apresentar em forma feminina, pode ser uma anja do Senhor, né? Só que eles não se dão em casamento, não se procriam. Essa é a única diferença, né? As pessoas ficam com picuinha, com coisa pouca, né? Tanta coisa para se preocupar em aprender, fica a esses detalhes. A religiosidade impede a gente de conhecer muito o mundo espiritual, né? Porque antes da pessoa procurar estudar, procurar conhecer, já fala que não é bíblico, já fala que é coisa de demônio, já condena. E a religiosidade... Tipo assim, o mundo espiritual é sério e assim, muita coisa pode acontecer. Ó, se Deus ele pode fazer o impossível, então tudo pode acontecer. Até o que eu nem imagino. O que eu acho, o que eu não acho, Deus não tá nem aí porque eu acho ou não acho. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser permitir, ele permite. Então, aquilo que é impossível pode acontecer. Se Deus quiser, ele pode até permitir que o anjo procrie. Verdade. Ele é Deus do impossível. Por que eu vou colocar limite no que Deus pode ou não fazer? Você entende? Então as pessoas têm uma mente muito fechada em relação ao mundo espiritual. É assim, a religiosidade impede as pessoas de entenderem, de fato, como o mundo espiritual opera. Porque se a gente vai contar as experiências que a gente tem, pronto, acabou. Você é louco, né? Você é louco, tem internado. Entendeu? Começar a falar de arma espiritual, de sala de arma, herege, vagabundo. O povo xinga. O povo, outro dia na live, não sei se você viu, o homem me xingando porque eu sou barbudo. Ai, meu Deus do céu. Sangue. Entendeu? Fogo. Ver o estereótipo, ver a aparência. Né? E o mundo espiritual não é assim, não, irmãos. Eu já estive na sala de armas, na sala de órgãos. Daqui a pouco vão querer me internar aqui. Falando sobre anjos, os demônios também são anjos caídos. A palavra de Deus fala que até mesmo Satanás pode se transformar em anjo de luz para enganar os eleitos. Como que nós podemos nos proteger desse tipo de engano? Como que nós podemos distinguir? Porque se ele pode vir de anjo de luz, ele pode vir como um anjo de luz, né? Para tentar enganar os eleitos. A única forma de discernir é pelo dom do discernimento de espírito. Porque na hora que a experiência está acontecendo, ela vai te dar um alerta no teu espírito, ó. Algo não está batendo. Entendeu? Você vai ter um sentimento na hora. Ou quando alguém está conversando com você, aquela pessoa está mentindo, você sente que algo não está certo. É o dom de discernimento fluindo. Então, o discernimento de espírito, ele vai discernir o que é de Deus, o que é do diabo, e vai discernir coração humano. Você lembra que Jesus, ele lia os pensamentos das pessoas? Ele conhecia o pensamento das pessoas? Mas por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Ou seja, por que vocês estão pensando no coração de vocês? Isso. Jesus várias vezes falou isso para os fariseus, para os religiosos. Por que vocês estão arrazoando isso no coração? Sendo que a palavra de Deus diz isso. Então, irmãos, tem hora que nós que a gente tem a sensibilidade e tem o dom do discernimento de espírito, a gente muitas vezes consegue ouvir o teu coração pensando.
Então, o dom de discernimento de espírito, irmãos, ele é muito top, porque ele não te deixa ser enganado por ninguém, nem por demônio, nem por homens. A pessoa chega te contando uma mentira. Lembra lá de Ananias e Safira? Eles contaram uma mentira para Pedro. Pedro não tinha como saber. Mas o que ele fala? Você mentiu ao Espírito Santo. Na hora o dom já acionou ali, falou, é mentira deles. Não foi esse o preço que pagaram. Entende? Então, a única forma de você discernir o bem e o mal, a das trevas, uma experiência de Deus ou não, é pelo dom do discernimento de espírito. E esse dom vai fluir pelos 5 sentidos. Então, ativa os 5 sentidos. Ativou o dom de discernimento de espírito. E a sensibilidade à voz do Espírito Santo, né? Sempre. E o Espírito Santo, ele fala, ó, não é esse o caminho, não é isso que eu estou falando. E pelo crivo da palavra, né? E nós temos essa opção. Se a experiência que está acontecendo não bate com a palavra, eu descarto, ali já discerni que não é de Deus. Né? Se um anjo chegar aqui para mim e falar assim, ó, larga da tua esposa, é de Deus? Não. Não, porque não está alinhado com a palavra. Com Exatamente isso. Ó, vai e mata o teu vizinho. Não, não é assim. Então não está alinhado com a palavra. Ó, pare de ir na igreja. O anjo chega e te fala, pare de congregar. Para de ler a Bíblia. Você fala, peraí, que coisa é essa aí? Não é assim, não. Entende? Então não bate com a palavra. Eu já discerni que não é de Deus. Eu tive uma experiência numa conferência, oração da madrugada ao vivo, né? Tinha uma mulher atrás de mim e ela começou a orar em línguas. Na hora aquilo ali me causou um estranhamento, eu virei assim. Eu ia falar com a minha irmã, né? Mas aí eu pensei assim, falei, esse negócio tá estranho. A hora que eu... Aí ela orou mais uns minutos, de repente a mulher caiu endemoniada. Exatamente. Então, o dom atuando, né? O incômodo que te deu gera você discernindo que aquelas línguas não eram de Deus. Porque o diabo imita. Os bruxos também imitam. Mas não é de Deus. Então ali era o teu discernimento. Eu lembro de uma experiência que o meu pai conta quando ele era jovem. Tinha uma irmã de oração dentro da igreja. Olha só. E ela começou a orar em línguas, a coisa mais linda, na hora do louvor. E aí o pastor saiu do escritório correndo e falou assim pro meu pai, que era o líder de jovens na época, né? Vai e expulsa o demônio da irmã. Aí ele, o quê, pastor? Ela tá orando em línguas. Olha que língua linda. Vai lá e expulsa o demônio dela, filho. Eu tô mandando, o pecado é meu. Vai lá e expulsa o demônio dela. Aí meu pai ficou naquela, né? Pô, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A irmã tá orando em línguas, o pastor mandando expulsar demônio. Aí meu pai fez a seguinte oração: Senhor, ele ergueu as mãos, ele foi muito sábio nessa experiência dele. E por isso que eu não esqueço, por causa da sabedoria que ele usou. Ele falou assim: Senhor, se é teu, essas línguas que continuem, mas se não é, caia por terra agora. Na hora a irmã manifestou o demônio. Aí depois foi ver, chamou lá para conversar, irmã, o que aconteceu? A irmã sempre foi mulher de oração. A gente conhece a vida da irmã, é intercessora. O que aconteceu? O que aconteceu de diferente? A irmã falou assim, veio uns parentes na minha casa esse final de semana e eles falaram que não era pecado tomar vinho não, e eu peguei e me embriaguei. Aí, olha só, ela abriu uma porta para demônios entrar, ela se embriagou com o vinho. Aí, ela abriu uma porta do demônio, pá, aproveitou. Entende? Então, sim, tem que ter o discernimento. Nem toda pessoa que está orando em línguas, aquela língua vem de Deus. E aí tem que ter o discernimento de espírito. Né? Uhum. A mesma coisa, nem todo pregador que está ministrando lá, a palavra veio de Deus. Pode estar tudo certinho que o cara está falando. Mas o espírito que opera na pessoa não é de Deus, você discerne. Te dá incômodo, te dá dor de cabeça, te dá dor na nuca.
Você fica inquieto, fala assim, isso aqui não está batendo. Eu, quando recebi o batismo, que eu recebi o dom de línguas, eu já recebi logo variedade de línguas, e foram muitas línguas, né? E eu fiquei com medo, porque eram línguas muito diferentes. E eu não sabia discernir muito, como fala, neófito, né? Eu ficava com medo de orar. Fiquei um tempão pensando, isso é de Deus, isso é de Deus. Mas depois eu sosseguei meu coração. Aqui tem uma pergunta, é uma pergunta básica, mas tem pessoas que não sabem muito sobre o ministério angelical, né? Gente. Todos os demônios já foram anjos? Não. Existe diferença. Tá? Vamos lá. Eu tenho que pôr um fundo aqui. Tá. Houve 2 quedas angelicais. Tá? A primeira queda foi Lúcifer e os seus anjos, o diabo e seus anjos, que ele levou a terça parte com ele. Essa primeira queda são principados, potestades, forças dominadoras do mal que operam nas regiões celestiais. Eles se tornaram apenas anjos caídos. Tá? Então entenda. Principado, potestade, dominadores são anjos caídos na primeira queda. Eles operam nas regiões celestiais, eles não ficam na terra. Então, o que eles fazem? Eles influenciam a cultura das nações, eles influenciam os governantes, eles influenciam os governos, seja nacional, estadual e cidades. Tá? Aí eles são seres territoriais, eles dominam territórios. Tá? Isso você vai ver em Daniel, o príncipe da Pérsia não deixava o anjo passar. Aí vem Miguel, consegue deixar o anjo passar. Então são territoriais, anjos caídos. Aí houve uma segunda queda angelical, que quando os anjos, lá na época de Noé, eles viram que as mulheres eram formosas, as desejaram, tomaram a forma humana, e ali houve uma hibridização, né? Os anjos coabitaram com as mulheres e geraram uma nova raça, uma raça diferente. Aqui que nós precisamos entender, ó. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Certo. Quando o corpo morre, a palavra de Deus diz que o corpo, o pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o soprou. E a alma fica pendente de juízo. Né? Tanto que a salvação é da nossa alma. Entende? Então, ó, corpo, alma e espírito. Os anjos, a alma deles fica dentro do espírito. Então não há separação, porque eles não têm corpo. Entende? Os anjos, como eles não têm corpo, a alma fica dentro do espírito. Agora, quando eles coabitaram com as mulheres, geraram seres que tinham o quê? O corpo físico, só que a alma era dentro do espírito. As emoções, a sede das emoções era dentro do espírito. O Senhor enviou o dilúvio por causa desses seres que foram criados, que não foram criados por Deus. Deus não criou esses seres. Então Deus manda o dilúvio para acabar com essa contaminação na raça humana, para que não continuasse a esses seres sendo gerados. Então Deus aprisiona, olha só, Deus aprisiona esses anjos caídos. Eles estão aprisionados hoje, tá? Em lugares de tormento. Estão presos. Agora, o que aconteceu? O dilúvio matou a carne desses seres híbridos, que eram gigantes. A carne morreu. Só que o espírito não foi Deus que criou. Então aí surgiram os espíritos imundos, que são chamados demônios. Você não vê Jesus ali expulsando o principado.
Você vê Jesus expulsando espíritos imundos. Entendeu a diferença? Então, anjo não entra nas pessoas. Principado, potestade, dominador, não incorpora na pessoa, porque ela não aguentaria. O que incorpora nas pessoas são esses espíritos imundos, que a carne morreu, mas o espírito não tinha para onde voltar, porque o espírito que estava ali não foi gerado por Deus. Então, esses espíritos, eles ficam procurando uma morada. E eles acham morada naquelas almas que estão contaminadas pelo pecado. A pessoa está presa no vício, aí ele vai e faz morada na alma daquela pessoa. Porque no espírito só Deus pode habitar. Mas a alma, ela pode ser influenciada por esses espíritos. É por isso que Jesus fala, olha, se você expulsa um espírito imundo de uma pessoa e ela não se conserta, aquele espírito imundo volta e volta com mais 7. É muito pesado isso. Então, assim, há diferença, né? Espíritos imundos são esses seres desencarnados que eles procuram incorporar nas pessoas. Agora, principado não. Principado não incorpora. Você luta com ele nas regiões celestiais, que é porque eles influenciam os governos, influenciam, né, as posições governamentais. Lilith é um principado? Porque tem uma pergunta. Eu já vi alguns vídeos de pessoa falando que incorpora Lilith. É um demônio ou é um principado? As pessoas falam que Lilith é um principado. Principado não incorpora. Principado não incorpora. Você pode estar debaixo de operação de espíritos imundos que operam ali debaixo Porque assim, os principados, eles governam. Né? Eles têm os seus comandados ali. Então existem espíritos que vão operar nessa linha. Espíritos imundos lá de homossexualidade, de vício, de droga. Aí tem espírito imundo que está sob a influência do quê? Daqueles principados que governam aquelas regiões. Esses principados, eles usam desses espíritos imundos para atacar as pessoas. Mas Lilith, ela gera influência, ela não incorpora. Eu não sei se foi numa aula com um profeta ou se eu ouvi de alguém que, por exemplo, o arcanjo Miguel, ele é o arcanjo príncipe que está à disposição da nação de Israel. Uhum. Provavelmente tem um arcanjo que está à disposição da nação brasileira. E aí, é como se essa pessoa falou bem assim, é como se o arcanjo Miguel, ele tivesse responsável também por uma determinada região. Mas não seria propriamente o arcanjo Miguel, mas igual o profeta disse, tem o principado, né? E tem espíritos que atuam naquela forma. Isso. E no caso do arcanjo Miguel, seria a mesma forma? Às vezes as pessoas falam assim, arcanjo Miguel, amarra esse demônio. Aí você vê a pessoa sendo amarrada. Vou te falar uma coisa. É assim, tem muito sensacionalismo dentro dessa questão de ministrar com os anjos. Tá? Miguel é só questão de Israel. Eu vou chamar arcanjo Miguel. Pode chamar o Miguel, mas não é o Miguel da Bíblia. Eu vou te falar uma coisa. Quantos José você conhece? Vários, milhares, milhões. Quer dizer, eu quantas conheço Marias? vários, né? Então, quantas Marias existem no mundo? Não dá nem para dizer, né? Você pensa comigo, os anjos também não podem ter nome repetido? Pode. Né? Se eu não me engano, você falou que tem o nome do seu anjo é o mesmo nome do meu. Eu estava lendo a anotação. Entendeu? No dia que eu recebi, Uziel, anjo de batalha.
Entendeu? E assim, e não é o mesmo. Tem o mesmo nome, mas não é o mesmo. Então a pessoa fala, Miguel, amarra ele. Pode ser que o anjo dele chame Miguel, mas não é o arcanjo Miguel. Pode ser que nem seja arcanjo, aquele anjo que está operando ali. Só que o que ele falou, o anjo reconheceu que o que ele mandou fazer era a voz de Deus. Então o anjo não está ligando para o nome que você chama ele. Você pode até chamar o teu anjo de João. Ele vai obedecer da mesma forma. Não, mas ele falou que o nome dele é Uziel. Mas eu chamei ele de João. Ele vai obedecer, porque ele não obedece ao nome, ele obedece ao comando de Deus através de você. Então ele não se fica. Anjo não é igual ao ser humano. Não, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Se não chamar, eu não me movo, eu não prego, eu não. Não. O anjo tá nem aí pro jeito que você chama ele. Você pode até pôr apelido no anjo. E falar para ele por apelido. Não, por aqui. O Foguinho, porque é um arcanjo de fogo. Toca ele agora. Ele vai obedecer, porque ele vai respeitar o comando que veio de Deus por meio de você. Entende? Então ele não se prende a essas coisas. Então por isso que a gente fala, arcanjo Miguel, amarra agora. O anjo reconheceu que era para fazer aquilo, era um direcionamento de Deus. Então ele não ficou se apegando a essas coisas, sabe? Por isso que eu falo que há muito sensacionalismo dentro dessa questão de alguns ministros, que eles querem parecer que manda no céu. Então ele já vai pegar o arcanjo Miguel, que é o mais conhecido. Anjo Gabriel, não sei o que, para pôr pressão, entendeu? Na verdade, quando eu vou ministrar com anjo, eu nem falo o nome do anjo. Às vezes eu nem falo anjo, eu só intenciono, ele já começa a ministrar, mas eu sei é o anjo do Senhor que está fazendo. Porque a questão é, Simons, as pessoas muitas vezes elas querem aprender a ministrar com anjo, para quando ela for ministrar, parecer que ela é mais poderosa do que os outros ministros, porque ela opera com o anjo. E não é essa a essência, entende? Então, quanto mais simples você for, mais os anjos de Deus vão te respeitar. Aí essa pergunta, lá em casa tem 4 luzes e não são as mesmas. Ela, então, tá vendo? Não é a mesma. Tem 4 luzes. Porque é igual no versículo que o profeta citou, né? Eu poderia orar ao meu pai, ele poderia mandar 12 legiões de anjos, né? Sim. Cada um desses anjos tem um nome, né? Eles têm um nome. Provavelmente Exatamente. repetido, Assim, tem anjo que caminha comigo que eu não sei o nome. Primeiro, porque eu não perguntei. Segundo, porque ele também não se deu o trabalho de revelar o nome. Só que eu sei a operação dele. Entende? Eu sei o que o Senhor liberou sobre o ministério. Então, eu sei que está à minha disposição. Então, eu só falo anjo. Então, assim, é uma coisa, as pessoas ficam preocupadas, se eu não souber o nome do anjo, ele não vai obedecer os... Não, você fala anjo. Então, você fala a operação anjo, o querubim, começa a ministrar agora, o serafim, começa a ministrar agora a santidade de Deus no ambiente. Você só precisa saber o que está à sua disposição, entende? O nome é uma coisa secundária, terciária, não... Você pode não saber o nome e ministrar com anjo da mesma forma. Esse é um e os comandos alinhados com a voz de Deus. Isso que é o importante, né? Se preocupar com a coisa certa, aí você flui da maneira certa. Profeta Jonatas, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Eu pedi para o senhor fazer uma ministração, uma impartição aqui com o pessoal que está na live. Que o senhor já preparasse seus corações aí para receber essa impartição. Fica à vontade, a seu critério. Gente, já compartilhou Arcanjo essa Miguel, live. O Arcanjo Miguel, ele não vai se meter em outras guerras. Ele é príncipe de Israel. É o território dele. Entendeu? E anjos respeitam territórios, irmãos. Sabia? Então o mundo espiritual é muito organizado, mais organizado que o mundo terreno. Vai lá em Daniel, você vai ver. O anjo só passou porque veio um príncipe. Fala, vai passar. Senão o anjo não passava. Então, assim, mundo espiritual é território. Então, quando você vê que uma cidade ela está
está desandando, é porque o governo que opera, a influência que opera na cidade é principado caído. Quando a cidade ela prospera, ela tem saúde, o índice de violência é baixo, você sabe que ali a influência que governa é o reino da luz. É só você olhar para os bairros, você vai ver que cada bairro tem uma influência diferente. É ou não é? Toda cidade tem os bairros, são demônios territoriais que tomaram terreno ou são anjos do céu que tomaram o terreno. É básico isso. Ou a luz vai governar ou as trevas. E quem governa gera influência. Né? Então, assim, o mundo espiritual é muito organizado. Então, não caia nessas, como que eu falei, nessas encenações de chamar Miguel, de chamar Gabriel, eles não vão vir. Pode ser que o teu anjo chame Miguel, mas não é o arcanjo Miguel de Israel. Então, é isso que tem que ficar claro. Não é, isso é sensacionalismo, tá? Pode ser outro Miguel, pode ser outro Gabriel, porque tem vários anjos de Gabriel. Mas não quer dizer que é o mesmo que trouxe a mensagem para João Batista, que trouxe mensagem para José. Não quer dizer que seja o mesmo, porque eles estão ligados ao reino de Israel. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos orar aqui para a ativação dos seus sentidos, porque a intenção aqui é ativar você para o mundo espiritual. Então eu quero impartir com você o dom do discernimento de espírito. Aí eu vou orar para que seja ativado os teus sentidos espirituais, para que você comece a interagir no mundo espiritual e receber revelações de Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos e deseje receber. Pai, em nome poderoso de Jesus, Pai, eu te peço. Começa a ativar agora, Senhor, nessas pessoas que estão aqui nessa live, nessa transmissão. Ativa, Senhor, os sentidos espirituais de cada um, Senhor. Ativa o sentido da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Que por meio desses sentidos, ó Pai, o dom do discernimento de espírito seja ativado agora, Pai. E que eles comecem a fluir numa interação com os anjos a partir do dia de hoje. Que eles possam ver, possam ouvir, possam discernir, sentir a presença, sentir o perfume. Pai, que eles possam sentir o gosto da palavra de Deus quando eles lerem, Pai. Que eles possam sentir o perfume dos anjos nos ambientes. Que eles possam, Pai, interagir com o mundo espiritual a partir do dia de hoje pelos sentidos espirituais ativados, Pai. Ativa o dom do discernimento de espírito, Pai. Que através desse dom, todos os outros dons venham ser ativados. Eu imparto sobre eles agora dessa mesma unção, dessa mesma graça, Pai. Receba agora no teu espírito, receba a ativação do dom do discernimento de espírito. Ramandassora bagandaraba xerebianaramassoa. Rimiandagandaramastukorobo xerebianaramassoro cotolorobo seguirianaramassoa. Rabagandastokorobo xerebianaramassoa. Pai, que comece a queimar o fogo do teu espírito, Senhor, no espírito deles agora como testificação, Pai. Toca no espírito deles, Senhor. Em nome de Jesus, começa a ativar no espírito de cada um sentidos, Pai. O dom do discernimento de espírito, Pai. Que os teus anjos, ó Pai, comecem a interagir com eles, que eles possam receber experiências a partir do dia de hoje. Em nome de Jesus, que a mesma unção que está sobre a minha vida seja liberada sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus, receba pela fé. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Profeta Jonatas, eu quero agradecer com todo o meu coração. É um privilégio poder contar com a sua presença aqui. Foi uma tarde poderosa. Eu tenho certeza que todos aqui saíram impactados. Aleluia, eu glorifico a Deus pela sua vida. Tem uma perguntinha aqui que colocaram aqui, eu gostaria de fazer para você. O senhor já teve revelação do nome do anjo do Brasil? Não tive. Não posso mentir, eu não tive. Glória a Deus. Fala sobre o seu curso, fala sobre os seus livros. Amém. Bom, nós temos um curso que foi lançado agora, né, que é
Ministério de Cura com os Anjos, né? Onde no curso, é um curso estilo podcast, são, se eu não me engano, são 5 aulas, mais 6 aulas bônus, né? 2 minhas, 2 do apóstolo Ariston, uma com o Luciano Faé e uma com o Ronaldo Dias, né? Onde nós falamos sobre chaves práticas, né? De como que você ministra anestesia, como que você ministra com os anjos na área da cura, na área da libertação, e também nós falamos sobre como ministrar sinais e maravilhas com os anjos, né? Assim, então é um material muito assim, precioso, onde a gente derramou mesmo chaves de prática, não foi teoria, foi chaves práticas, né? Eu compartilhei como que funciona comigo, o que eu sinto, o que eu falo, como que eu discerno o que eu tenho que ministrar. Então, assim, foi um conteúdo muito precioso. Deu trabalho para fazer, mas eu fiquei 8 horas em gravação com o apóstolo Ares, 8 horas direto. Sabe o que é você ficar sentado 8 horas direto, ensinando sem parar, liberando a unção ali? Todo final da aula tem a oração de ativação, tem a oração de impartição. Né? Tem 2 livros que eu escrevi só para esse curso, né? Que é esse daqui, ó. No curso você ganha o livro digital, né? Você ganha o livro digital, que é Como Ministrar com os Anjos. Agora, esse livro aqui, você só encontra nos cultos presenciais comigo. Tá? Esse livro aqui eu não vendo online. Você só vai encontrar se você for num evento meu, se você for num culto onde eu estiver ministrando, ou se for numa imersão dos anjos comigo com o apóstolo Ares. Então, só presencial. Mas no curso você tem o digital dele e mais o Café com os Anjos, né? É um complemento. Então, assim, nesses 2 livros, irmãos, eu liberei praticamente tudo sobre o ministério angelical, tudo que você precisa saber para operar e interagir com os anjos de Deus, né? E nós temos esse livro aqui, que é o Direcionamentos Proféticos, né? Que eu falo sobre como você viver, como que você ativa uma vida profética. Assim, é um livro muito precioso, né? E é só mandar mensagem para mim lá no Instagram, que eu te passo as informações de como adquirir e os valores. E é isso. É um material precioso. Eu tenho certeza que o profeta Jonatas colocou todo o conhecimento dele aí, com muito amor, muita honra, porque eu conheço ele. O Instagram, fala do seu Instagram, profeta Jonatas. O Instagram é @JonatasSLobo. É Jonatas igual tá meu nome aqui, ó. Aqui a diferença é que você vai colocar um S no meio do lobo, né? Jonatas S. Lobo. É o primeiro que aparece. Glória a Deus. Que Deus possa retribuir 100 vezes mais. Amém. E que Deus nos abençoe poderosamente. Que nós vamos sair daqui já atuando com os anjos. Só que tem que, como que é? Tem que ativar a unção que nós recebemos, né, profeta Jonatas? É Se isso ela aí, deixar ativa os parada, seus ela sentidos. Né? atrofia. Tem que pôr em prática. Né? E o importante é você conhecer. Você entendendo como funciona, você flui. Porque assim, o mundo espiritual, assim, ele é simples, funciona de forma simples, mas é muito poderoso. O resultado, a prática é simples, mas o resultado é sobrenatural. Tremendo. Glória a Deus. Shalom, shalom. Obrigado a todos que ficaram aqui até esse horário, até o final da live. Já curte, já segue o profeta Jonatas, apóstolo Jonatas, pastor Jonatas. Já me segue também. Tchau, tchau. Sejam Amém. abençoados em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom.